Quando nós dizíamos, nós somos o país, estamos aqui a implementar o programa e dizia-se, vamos para além da Troika, ou isso foi dito várias vezes por alguns membros do governo. E eu incluído, porque era preciso dar essa credibilidade exterior. Mas depois, no dia-a-dia, isso não acontecia. A crise dos refugiados foi uma tragédia porque os países o quiseram. Ou seja, a Europa são os países. A Comissão Europeia diz e propõe um sistema de partilha e os países recusam esse sistema de partilha. Não sei se é vacina, mas é um wake-up call. Só pode correr mal a todos. Isto é mal para todos, mas tem um efeito que é as pessoas estarem quando dizem assim, mas espera aí, que engraçado, então agora se eu estiver no meu país eu saio da União Europeia, mas depois eu quero exportar os meus produtos para a União Europeia. Então eu tenho que respeitar as regras da União Europeia. Mas isso é um bocado estúpido, porque se eu estou fora, eu nem sequer consigo fazer essas regras. Esta comissão acaba a 31 de outubro. E era importante para o Presidente Juncker dizer que tem uma extensão até ao fim da nossa comissão. Resolvam isto até esta comissão para nós não deixarmos isto para os próximos. Agora, se me perguntar assim, Carlos, acha que isto vai mesmo estar acabado em 31 de outubro? Não sei. E aí o que é que acontece? Também não sei. Mas uma coisa é verdade, até agora nós fomos sempre dando aquilo que eles precisavam. Eu nunca pensei que dois líderes destes dois partidos levassem 3 anos sem nunca falar um com o outro e só agora é que estão a falar. Aquilo que acontece no PSD e que eu critico é que quando o PSD está na oposição há uma série de fações e de ruído que não devia existir. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O anterior mandato da Comissão Europeia foi marcado por um estrondoso falhanço na reação à crise. De forma tristemente simbólica, acabou com o presidente Durão Barroso a ser contratado pela Goldman Sachs, uma das empresas com maiores ligações à crise financeira. Neste mandato, foi de novo escolhida para presidente da Comissão uma figura secundaríssima para que o poder das potências não tivesse de lidar com qualquer entrave. O mandato que agora termina foi o da ressaca da crise. Para além da resolução bancária e do castigo aos países periféricos, não se pode dizer que tenha sido feita grande coisa. A boa situação económica europeia e internacional disfarçam, mas os desequilíbrios estruturais mantêm-se. Estamos a deixar que a bomba relógio continue a sua contagem decrescente. O balanço mais visível destes 5 anos é uma extrema-direita a poder chegar aos 30%, o Reino Unido a abandonar a União, naquela que será a primeira deserção desde o início do projeto europeu, e a descoordenação que vimos na reação à crise financeira a repetir-se perante a crise dos refugiados. Faltam poucos dias para as eleições europeias. Com o Reino Unido a tentar aviar as malas e com a extrema-direita cada vez mais forte, ninguém duvidará que o cenário político dos próximos 5 anos será ainda mais difícil do que dos últimos 10. Não há qualquer luz ao fundo do túnel. Os partidos do centro afundam, os socialistas europeus têm cada vez menos peso e capacidade propositiva para ser uma alternativa aos populares e o PPE está totalmente comprometido com o impasse em que a União se encontra, sem qualquer capacidade de propor novas saídas. O que é do sistema é velho, o que é novo é assustador. Nada de bom parece anunciar-se em Bruxelas. Carlos Moedas, a quem o Bloco de Esquerda chamou de Ministro da Troika, é o rosto português da Comissão Europeia. Foi escolhido por Passos Coelho e ainda não sabe se terá o seu mandato renovado. Tem a pasta da Ciência e Tecnologia e falaremos disso. É a militante do PSD em crise e também falaremos disso. Mas do que falaremos mesmo, a dias das eleições europeias, é de Europa. Muito obrigado, Carlos Moedas, por ter aceitado este convite que lhe fiz. E a minha primeira pergunta é esta. Está disponível para assumir que a decisão de ir para além da troika do governo anterior provocou danos que eram dispensáveis ao país? Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu penso que essa pergunta tem que ser respondida em várias fases, ou seja, o que é que teria sido de Portugal
se nós não tivéssemos tido a ajuda da Troika? Essa é a grande questão para os portugueses. É se não tivéssemos tido aqueles 80 mil milhões naquela altura, o que é que tinha acontecido? E a minha pergunta foi ter ido para além da Troika. Para além da Troika. Eu vivi a Troika e, portanto, é muito difícil responder a uma pergunta que eu acho que não aconteceu. Porque as minhas discussões, como sabe, eu tinha aquelas conferências semanais com a Troika e em que a questão não era essa, a questão era como é que eu travava a Troika. E, portanto, essa discussão e essa retórica, que era uma retórica importante de credibilidade lá para fora. Ou seja, quando nós dizíamos, nós somos o país, estamos aqui a implementar o programa e dizia-se, vamos para além da Troika, ou isso foi dito várias vezes por alguns membros do governo. E eu incluído, porque era preciso dar essa credibilidade exterior. Mas depois, no dia-a-dia, isso não acontecia. Porque aquilo que eu tinha que fazer era exatamente lidar... Quer dizer que mentiram? Não era mentir. Era a credibilidade de dizer que estávamos a assumir o programa e que estávamos a fazer aquilo que tinha que ser feito. Não acha que isso é uma relação um pouco estranha de um Estado com instituições? Esta conversa da credibilidade, que nós utilizamos a expressão credibilidade, mas podia ser utilizada de outra maneira. Não acha que isso é um pouco humilhante para os Estados? Nós temos como grande objetivo político da vida de uma nação que os outros gostem de nós. Não acha que isso dá força a forças extremistas e nacionalistas? Este amesquinhar permanente da... Não é uma questão de gostarem. Repara, a questão é que a pessoa tem que, num país, ser credível em relação àquilo que faz. E aquilo que faz no mundo em que vivemos, um mundo capitalista, um mundo em que precisamos de dinheiro para pagar aos funcionários públicos, para pagar a saúde, para pagar a educação e bem, nós precisamos de ter quem nos empreste dinheiro. Porque assim funcionam os países e para isso é preciso ter a credibilidade de dizer que quando nos emprestam dinheiro, nós voltamos a pagar esse dinheiro. Portanto, basicamente é a credibilidade financeira. Parece não ser só essa a credibilidade. Quando nos impõem leis laborais, não tem nada a ver com a nossa capacidade de pagar o dinheiro. Tem a ver com um programa ideológico e político que é imposto aos Estados em troca de um empréstimo. Isso não é exatamente a mesma coisa que credibilidade. Não, eu não estou de acordo com isso. A questão é assim, antes quando nós não tínhamos ou não éramos parte da Europa, ou um país que não é parte da Europa, pode realmente fazer aquilo que quer, mas isso tem um custo, não é? E o custo é estar fora de um sistema, é ter, no fundo, ter que desvalorizar a sua moeda, de criar inflação e de, no fundo, ter efeitos que são muito maus para a sua população. Veja-se os países como a Venezuela, veja-se em África, veja-se na Argentina, o que é que foi estar fora de um sistema. Se nós queremos estar dentro do sistema, temos que ter essa credibilidade, que temos um mercado de trabalho que funciona, que temos que ter um mercado de produto que funciona, que temos que ter uma justiça que funciona e, portanto, é essa credibilidade que estamos a falar. E só para lhe dizer, em relação ao ir para além da Troika, essa frase tinha muito a ver com essa capacidade de mudar a economia. No questão... Mudou em muitos aspectos. Nós fizemos uma única reforma estrutural nos 4 anos. Quando nós olhamos, por exemplo, àquilo que eram os funcionamentos dos tribunais, quando o Daniel tinha uma empresa, antes de nós chegarmos na altura, fazia falência, demorava 10 anos para conseguir sair. Só mesmo que o Sócrates falava do simplex para dizer a alteração que fez uma grande reforma estrutural. Estas mudanças são mudanças que têm que ser feitas e que são feitas nos vários governos e foram feitas nos vários governos com diferentes métodos ou alternativas, mas tinham que ser feitas para a economia funcionar. Nós não vivemos isolados do mundo. É verdade, mas o nosso grande problema estrutural não foi resolvido. E o nosso grande problema estrutural económico, que não é a dívida pública, é a dívida externa. Sem dúvida. A dívida pública foi um problema de tempo. Foi um problema que tivemos num momento específico depois de uma crise. O nosso problema estrutural, pelo menos desde a entrada no euro, é a dívida externa. E esse não foi resolvido. Esse foi resolvido. Acha que a nossa dívida externa... Acho que foi resolvido. Aliás, olha, foi uma das coisas que mais espantou economistas. As pessoas que não sabem, a dívida externa é a dívida pública e a dívida privada ao exterior, e que em Portugal a privada é que tinha realmente é sobretudo peso. Importar mais do que aquilo que exportamos. E no fundo ficarmos sem dívida. E não ter capital. Nós, quando na altura... Todos pensaram assim, bom, se o país não tivesse ou não fosse parte do euro, nós fazíamos uma desvalorização e as exportações aumentavam e, portanto, resolvia-se o problema mais rapidamente. O que fez a Islândia? E resultou. Mais depressa do que connosco. Mas eu tenho amigos islandeses. Com custos, perderam 25%, quem tinha os depósitos, perderam 25% das poupanças. Mas perderam salário, perderam salário, provavelmente chegaram ao fim, perderam menos salário do que nós ao longo destes anos. Daniel, é simples. A Islândia, o seu PIB durante a crise baixou de 11 pontos percentuais. Sim. Portugal baixou de 8 pontos percentuais. Portanto, a situação não é muito diferente. Agora, em Portugal, o que foi extraordinário em relação e que
que nós vimos e sentimos foi que as nossas exportações aumentaram imenso. Mesmo com uma desvalorização interna, que é mais dura. É mais dura exatamente porque fazemos parte desse sistema. Como sabe, demorou. Na balança comercial a grande diferença foi, sobretudo, que as nossas importações baixaram muito e nós sabemos porquê. Em crise, as importações baixam porque as pessoas consomem menos, não é? Daniel, mas as exportações subiram muito. É uma má notícia, não é uma boa, não é? Subiram muito e isso foi visto, porque no fundo, quando nós olhamos para as nossas exportações, elas eram 20% do PIB e em 2014, 2015 eram 40% do PIB. Ou seja, houve realmente um aumento e houve uma dedicação dos empreendedores que saíram de Portugal, que foram vender por esse mundo fora e conseguiu-se dar essa volta. Essa volta foi dada. Nós vimos essa volta a ser dada no país e continua a acontecer. Repare, já agora deixe-me só fazer, ainda sobre isto fazer uma pergunta. Pacheco Pereira tem insistido muito que as atas das reuniões com a Troika deviam ser públicas e eu subscrevo totalmente. Acho que o país merece saber isso que está a dizer se é verdade, ou seja, se não é desconfiar de si, mas completamente. Porquê que as atas das reuniões com a Troika não são públicas? Elas são públicas porque eu não estou a dizer os acordos. Eu estou a dizer o que é que cada um realmente propôs. Nós não sabemos o que é que o Governo propôs. Daniel, eu fui o único membro do Governo que, quando saí, deixei escrito um livro que se chama 1000 dias, 450 medidas, em que está tudo explicado o que é que foi feito. Não, com certeza. As atas serem públicas. Não havia atas das reuniões. Nós falávamos todos os dias com a Troika. Sim. Há e-mails, tudo isso está documentado e, portanto, isso deve estar em posse deste governo e está lá nos e-mails do Estado. Por mim não tenho qualquer problema. Aquilo que era feito no dia-a-dia, o que eu duvido que haja, é que nas conversações telefónicas que tínhamos todos os dias, que haja atas de tudo. Porque realmente nós telefonávamos, eu telefonava e dizia, olha, não podemos fazer isto, o que vocês estão a pedir não faz sentido, não estou de acordo, falei com o Ministro, não funciona e, portanto, tudo isso, há muitas coisas que não estão documentadas, obviamente. A Comissão, vamos passar, sair do país, a Comissão e sair do país, mas falar um pouco, é a continuação disto, mas vista do outro lado. A Comissão Europeia e o BCE não têm de fazer um mea-culpa pela forma como reagiram à crise de 2008? Tem, e eu tenho falado sempre muito sobre isso, porque aquilo que se viu foi o grande problema que é hoje na União Europeia e que existe e que foi revelado nessa crise, que é quem faz o quê? São os Estados ou é a Europa? Quando a crise acontece nos Estados Unidos, é interessante que ela foi resolvida muito rapidamente. Porquê é que ela foi resolvida muito rapidamente? Porque era muito claro no sistema americano o que é que era feito pelos Estados e o que é que era feito a nível federal. Na Europa, nós não tínhamos essa clareza. Não se sabia. E portanto, houve uma guerra, no fundo, entre os países. E se reparar, é muito interessante ver o que é que aconteceu ao pêndulo da história entre o método comunitário e o método intergovernamental. Para as pessoas perceberem... Acha que é só uma questão institucional? Há uma questão institucional fortíssima. Pode haver outras. Mas esta, para mim, é fundamental e é aquela que nos tem causado esses problemas, porque nós estamos a viver exatamente o contrário que Delors queria. O que é que aconteceu desde a crise? Mais decisões intergovernamentais e menos decisões comunitárias. O Mecanismo Europeu de Estabilidade é um grande exemplo disso. O que é o Mecanismo Europeu de Estabilidade? É os países a dizerem assim, bom, não confiamos muito na Comissão, vamos fazer aqui uma coisa ao lado, só entre nós, porque isto é que funciona. Sabe? E eu acho que é um bocadinho essa Europa dos populistas que muitas vezes não confiam na Comissão e que acham que se deveria resolver tudo à volta da mesa, mas à volta da mesa nós sabemos o que é que se resolve. Eu vou pôr a coisa ao contrário, é porque uma das razões, quando eu faço a pergunta se não deviam fazer o meia-culpa, é que há um problema com o meia-culpa da Comissão ou do BCE e dos governos. Eu compreendo o seu ponto de vista, só há uma diferença. Os governos que estão sentados à mesma mesa têm muitíssimo mais legitimidade democrática do que a Comissão. E se é verdade, ou seja, geralmente isto é sempre posto esquecendo, os governos têm que responder aos eleitores. É verdade. E se fizerem a geneira são punidos. Não acha que o facto da Comissão Europeia, já nem falo do BCE, o facto da Comissão Europeia ter muito menos legitimidade democrática, poderá encontrar aqui, pois, o Parlamento Europeu, mas a legitimidade democrática implica um mínimo de proximidade política, não há uma promoção da irresponsabilidade política. Porque eu que sou um democrata, acredito que a responsabilidade é perante os eleitores, não é perante a história, não é perante... Hoje parece que toda a gente quer governar para os eleitores daqui a 100 anos. É para os eleitores de hoje que se governa. Não acha que é uma promoção da irresponsabilidade política? Não, é muito fácil impor a austeridade quando não se depende dos votos. Claro. Agora, repare, 2 pontos. A legitimidade
da Comissão Europeia e vamos comparar um ministro com um comissário. A dificuldade em ser comissário e passar pelo crivo do Parlamento Europeu para ser comissário é muito mais difícil do que a legitimidade de ser ministro sem ser deputado. Portanto, um primeiro-ministro pode escolher alguém fora do sistema político, no meio ou para ministro da Educação ou da Saúde, eu sou a favor de um sistema britânico, acho que todos os ministros deviam ser deputados. E essa pessoa, no dia a seguir, é ministro. Um comissário não é assim. Eu passei 3 horas a responder questões técnicas sobre a área da ciência, que é completamente diferente. Não tenho dúvida que o crivo, estamos a falar de coisas diferentes. Há um crivo completamente diferente. O crivo técnico e até político pode ser maior, o que não quer dizer que a legitimidade democrática seja maior. Quantos croatas conhecem Carlos Moedas? Provavelmente. Claro, muito pouco. Para além do primeiro-ministro, não é para apocar, mas provavelmente para além do primeiro-ministro e mais o ministro da Ciência e Tecnologia, é capaz de não haver mais nenhum croata que o conheça. Com certeza. E isso é um problema. Ou seja, é muito fácil um comissário. Eu que sou uma pessoa atenta à política, acho que não devo conhecer metade dos comissários e garanto que sei o nome de todos os ministros portugueses. Mas isso foi o desenho da própria União Europeia. Ou seja, os países quiseram desenhar uma Comissão Europeia que fosse ou que estivesse atrás do palco. Não é? O desenho da linguagem, como nós transmitimos aquilo que fazemos, a linguagem tecnocrática e de certa forma escondida e redonda, isso é o produto daquilo da Europa que os países escolheram. Os países quiseram uma Europa em que tivesse uma comissão, que tivesse uma linguagem de certa forma redonda. Quando o Juncker vem e diz, eu quero uma comissão política, caiu o Carmo e a Trindade. E bem, por uma razão, se tivesse uma comissão política, não fazia sentido nenhum, por exemplo, a própria constituição da comissão. Então pode ter socialistas e populares e tudo misturado, independentemente. A comissão não pode ter um programa político, um programa ideológico. Ou seja, dar mais poder à comissão implica implica um sistema federal. Isto tem a ver com, ou é um sistema federal, ou se é um sistema comunitário, portanto, ou seja, um conjunto de Estados. A Comissão tem que estar... Não, mas, Daniel, a Comissão, que tem a sua legitimidade, até porque todos somos políticos que vimos dos vários países, que passa por esse crivo, o que se passa hoje não é uma questão de federalismo ou não, é uma questão que não temos hoje as nossas funções bem definidas. Os europeus não nos conhecem ou não conhecem metade dos comissários, porque metade dos comissários não têm responsabilidades que sejam diretamente ou que toquem diretamente os cidadãos. Porquê é que todos conhecem a minha colega da concorrência? Porque ela passou multas à Google, à Apple, e toda a gente sabe que é ela. Ela decide a quem é que os Estados têm que vender os bancos também. Acho que a última vez que a conhecemos foi quando ela decidiu com certeza, mas que o Banif tinha que ser vendido ao Santander. Daniel, podem gostar ou não gostar, mas sabem quem é. Podem gostar ou não gostar, mas sabem que o poder está ali. Pode. Isso é importante. Tem muito poder, é seguramente muito menos escrutinada de qualquer ministro português. Os eleitores é seguramente muito menos escrutinada e tem mais poder que o nosso primeiro-ministro. Mas é muito mais escrutinada pelo Parlamento. Sim. É mais escrutinada pelos ministros dos vários países, que a criticam, ainda agora com a lei da concorrência e com todo o que é a ideia mais agora dos franceses e dos alemães em relação à concorrência. Ela tem sido muito criticada pelas pessoas e pelos países. Portanto, isso também acontece. Por este passo que vamos dar, quando a Alemanha, quando deixou de ser interessante para a Alemanha as leis da concorrência, vamos mudá-las. Não, podemos falar sobre isso, que é um tema que eu gosto. Ou seja, enquanto nos destruíram a nós, teve ótimo. Agora que a Alemanha tem medo dos chineses, precisamos de mudar a lei da concorrência. Mas é importante ter leis da concorrência, podemos falar sobre isso. Eu acho muito bem a mudança da lei de concorrência. Para nós é que chega um bocado tarde, não é? Para a Alemanha porque o mundo mudou, não é? Eu acho que há um ponto que o mundo já tinha mudado, só que nós fomos os primeiros a sofrer o impacto, somos mais frágeis. Mas isso é o que se passa na política. A política tarda sempre a perceber as mudanças do mundo, não é? A política europeia tarda sempre e chega lá sempre quando interessa a Alemanha, basicamente. Não. O Daniel tem um discurso em relação à Alemanha não é demonização. Não é demonização, mas o poder que nós damos a um Estado. Se Portugal tivesse o mesmo poder, usava como a Alemanha. Faço-lhe agora uma pergunta. Imagine que não havia União Europeia. A Alemanha tinha mais ou tinha menos poder? Eu acho que tinha mais. Arrisco-me a dizer 1000 vezes menos poder. O euro acho que não. O euro foi o grande motor. O euro foi o grande motor da Alemanha. Basta dizer isto. Se não houvesse União Europeia, sobretudo com as regras elásticas que tem conforme os Estados, a Alemanha não podia ter um excedente superior em termos absolutos à China
e ter uma moeda estável. Era uma impossibilidade técnica. A Alemanha teria uma moeda insuportavelmente alta, teria que resolver esse problema. Nós conseguimos dar à Alemanha uma coisa que nunca na história da humanidade tinha acontecido, que é um país ter uns excedentes estratosféricos e ter uma moeda que não mexe. Daniel, então porquê? Sabe porque quem é que paga a moeda que não mexe? Somos nós. Somos nós que a pagamos com a nossa economia. Tínhamos que fixar uma taxa de câmbio na altura. Essa taxa de câmbio, obviamente, foi favorável à Alemanha porque ela era mais rica do que os outros e foi menos favorável àqueles que eram mais pobres. O ponto hoje é o seguinte. Hoje há 60 países fora da Europa e territórios que têm a moeda deles indexada ao euro. Portanto, vamos imaginar que Portugal tinha decidido não entrar no euro. Como é que nós sobrevivíamos sem indexar a nossa moeda ao euro? Teríamos que indexá-la e, para além disso, não fazíamos parte das decisões. Portanto, o mundo não é perfeito. Pode ter todos os defeitos que o Daniel aponta. Mas se estivéssemos ou não estivéssemos fora, hoje isso não queria dizer nada, porque a maior parte dos países têm que indexar a moeda dele ao euro ou ao dólar. E isso é o que acontece. Indexar ao euro não implica, por exemplo, sermos punidos se tivermos um déficit acima de X porque precisamos dele. Não é? Somos punidos de uma maneira pior. Somos sempre punidos de uma forma diferente. Somos punidos. Temos sempre, apesar de tudo, um espaço de manobra. A prova é que nós, na realidade, nós temos uma relação... Nós aí lemos de livros diferentes de economia. Não lembro, se calhar não. Se calhar a diferença é que há uns livros que estão por escritos nas faculdades e também devem ser lidos nas faculdades de Economia. Exatamente. O PSD apoia Manfred Weber para presidente da nova Comissão Europeia. Carlos Moedas já disse que tinha mais afinidade com o finlandês Alexander Stubb, também do PPE. Na realidade, Stubb é considerado um falcão da austeridade. Carlos Moedas continua alinhado com o que foi feito em 2011, que é isto que quer dizer? Não, o PPE tinha 2 candidatos. Eu conhecia bem Alex Stubb. Peço desculpa, não disse mal. Não, Alex Stubb, que é um homem de uma grande modernidade, um homem da época digital, da tecnologia, e por isso eu achei na altura que ele seria um candidato mais forte para a Comissão Europeia. A escolha do partido foi o Manfred Weber. E agora está alinhado com o Manfred Weber? Estou alinhado, acho que é um bom candidato, não tenho nada que dizer, não é um homem que eu tenha a mesma relação que eu tinha com o Alex Stubb. Acho que teve os seus momentos e houve um momento, por exemplo, das sanções a Portugal e a Espanha, etc., que foram momentos complicados. Não acha difícil, não tivemos no não mesmo é só lado. complicados, não pode pôr a coisa como momentos complicados. Estamos a falar, nem sequer estamos a falar do período da crise, já estamos a falar com o novo governo, não é? Portanto, estamos a falar num momento em que Portugal estava a recuperar, portanto, eu estou a assumir, aliás, que Portugal já estava a recuperar antes deste governo. Não acha um bocadinho difícil um político português apoiar para Presidente da Comissão Europeia alguém que claramente defendeu sanções para o país quando o país estava a recuperar? Bom, não acha que vou pôr a coisa de uma forma um pouco forte, não se ofenda, não acha que apoiar este candidato é uma atitude pouco patriótica? Não, isso acho que não, até porque Manfred Weber já teve a oportunidade de explicar em várias entrevistas o que é que teria sido aquela carta dele na altura e o que é que significava, e que não tinha tanto a ver com Portugal, mas tinha mais a ver com outros casos na Europa. Vamos partir do princípio que não acredita nisso, não é? Não, tenho que acreditar ou não. Eu li a carta e lembro-me da altura e é impossível acreditar nisso, ou seja, é preciso dar... Eu acredito naquilo que fiz, e que mostra exatamente a importância da Europa. E a importância da Europa foi, durante aqueles momentos difíceis, em vez de, se nós não estivéssemos na Europa, eu não teria acesso ao meu colega alemão, não teria acesso ao meu colega, aos meus colegas todos, e tive acesso para explicar o caso de Portugal de uma maneira neutral. Ao contrário de Paulo Rangel, torceu por Portugal. Paulo Rangel também torceu por Portugal. Isso é uma ideia. Ele torceu de outra maneira. Torceu de outra maneira e noutro âmbito, porque o Paulo Rangel estava no Parlamento e eu estava na Comissão, portanto o trabalho dele é completamente diferente. Mas na Comissão tive essa oportunidade de realmente trabalhar com os meus colegas e explicar aos meus colegas. O que eu ouço dizer de pessoas que estão num campo político diferente do seu, que estão na Europa, dizem coisas diferentes do seu comportamento e do de Paulo Rangel. Não, mas isso é injusto. Dizem que Paulo Rangel tentou aproveitar aquele momento para ganhos políticos, e de Carlos Moedas dizem, é bom da verdade, que pôs os interesses do país à frente. Não, isso é muito injusto, porque o Paulo Rangel pode ter o discurso político do dia-a-dia, que é muito diferente do discurso
que se tem numa comissão, porque nós não temos esse tipo de discurso do Parlamento, mas uma coisa ninguém pode ter dúvida, o Paulo Rangel pôs sempre os interesses de Portugal e pôs sempre os interesses de estar contra as sanções em todas as conversas, e é bom que se saiba o papel que ele teve. Por exemplo, avisar no Parlamento Europeu que isto era um perigo, que estavam os comunistas no governo. Não, exatamente na altura isso é discurso político, mas exatamente do Parlamento, na altura em que se estava a discutir as sanções. Esse é que é um pormenor, esse é que não é um pormenor. Pois, da mesma forma que quando nós estávamos no governo, aquilo que se dizia no Parlamento Europeu em relação ao Pedro Passos Coelho era gravíssimo, e diziam-se coisas terríveis em relação ao que estava a passar em Portugal, que não eram ou correspondiam à realidade. Portanto, aí estamos naquilo que eu chamo o teatro político, que faz parte, mas não há dúvidas que Paulo Rangel ajudou nesse processo em vários fóruns. Eu num fórum diferente, porque eu estava na Comissão, no Parlamento, com o embaixador de Portugal, e isso é-lhe reconhecido. A Europa está preparada para uma nova crise? A Europa está muito mais preparada para uma nova crise hoje, porque tem os instrumentos. Mas quais eram os instrumentos que não tinham, para além da questão do caminho para a União Bancária, que não está feita ainda? Não está, mas avançou. Para além disso, o que é que foi feito? Tem um mecanismo de supervisão bancária que foi feito, e esse é importantíssimo para evitar outras crises. Aquilo que se chama, no fundo, o backstop, quando um banco vai à falência, como é que nós conseguimos dar a volta ao banco, de onde é que vem esse dinheiro, portanto, isso foi construído, e depois conseguimos fazer, entre termos dos mercados de capitais, uma união de mercados de capitais que não existia, porque o problema na Europa é que nós tínhamos já uma união, no fundo, de dívida, em que a dívida ia de uns países para os outros, mas o capital não seguia, ou seja, o capital era nacional e a dívida era internacional, e portanto foram passos dados muito importantes nesse aspecto, como no mercado único digital e tantas outras coisas que foram feitas durante estes anos, que nos protegeram contra futuras crises. O problema é o caminho entre a crise anterior, ou seja, como é que se passa de um ponto A para o ponto B, como é que esse caminho é feito, e esse caminho foi difícil, e obviamente tivemos todos estes anos. Mas há bocado falámos do exemplo dos excedentes comerciais da Alemanha. Eu desculpe insistir isto, mas é que eu acho que isto não é mesmo um pormenor, não há nenhum mercado único que funcione assim. E quando foi desenhado, não foi por acaso que se puseram limites aos excedentes comerciais, claro, exatamente, porque quem fez o desenho percebeu que não pode ter um mercado único, uma moeda única, se os países se limitar o déficit dos países, mas depois não limitar os excedentes dos outros. E eu estou à espera, quando é que a Comissão vai fazer alguma coisa para a violação anual e permanente por parte da Alemanha e da Holanda de uma regra sua enquanto impõe as regras aos outros? Não considera que isto é desprestigiante e torna muito difícil para qualquer país, para qualquer cidadão, fazer sacrifícios quando sabe que outros países se estão abertamente nas tintas, porque a Alemanha nem nunca mostrou qualquer sinal de que tenciona cumprir esta regra. O que é que a Comissão pretende fazer? A primeira Comissão tem dado avisos fortes à Alemanha, aquilo que pode fazer. Acho que os avisos fortes não têm grande efeito na economia. Não têm funcionado. Nem na vida das pessoas. E aqui é o mundo em que vivemos, ou seja, eu tenho sido um daqueles que tenho falado muito sobre o tema no Colégio de Comissários e tenho levantado o tema da importância e da gravidade que ele tem, porque nós temos realmente esses excedentes alemães que estão a prejudicar no fundo outros países, mas também estão a ajudar. Como é que explica um desempregado grego que deu avisos muito fortes aos alemães? Nós hoje, as cadeias de valor estão todas integradas, ou seja, esses excedentes, vou agora fazer o ponto dos argumentos dos dois lados. Obviamente que eles têm que ter um limite, mas hoje as empresas portuguesas que exportam para a Alemanha, elas também de certa forma aproveitam esses excedentes porque esses produtos estão a ser vendidos. Sabe como é que esses excedentes resolvem? A Alemanha não aumenta salários há anos. Eu digo uma coisa, a minha posição, para perceber que não é uma posição anti-alemã, eu quero que os trabalhadores alemães ganhem alguma coisa com o crescimento da economia alemã, porque ganhamos todos. Obviamente. O que está a acontecer é que a razão porque desses excedentes não tem só a ver com o aumento de produção, tem a ver com o facto de a Alemanha não consome, não importa, e uma das razões que não importa é que não distribui os excedentes que tem. No dia em que distribui por via de salários, ficamos todos a ganhar. Ficam os alemães, o povo alemão, e ficamos nós, porque os alemães vêm cá passar férias, gastam o dinheiro, etc. A questão é como é que se consegue impor, vamos ser francos, não é? Como é que nós impomos ao país que é aquele que mais contribui para a União Europeia. Portanto, nós estamos aqui a falar, obviamente que estar dentro da União é muito melhor para Portugal e países pequenos do que estar fora,
porque pelo menos temos um lugar à mesa. Mas isso nunca vai mudar aquilo que é o pragmatismo da vida, da comparação, que é um país muito mais pequeno com um país muito grande. Ou seja, a Alemanha é quem mais põe dinheiro no orçamento europeu. E obviamente que isso conta. Mas isso corremos o risco de nos transformar em pedintes. Ou seja, quando eu estou a dizer pedintes, enquanto a Alemanha, graças a isto, não é só a Alemanha, é a Holanda também, destroem as economias periféricas por causa deste desequilíbrio, metem mais dinheiro na mesa para a gente receber fundos estruturais. Ora, eu acho que um país não quer substituir a sua economia por subsídios, não é? Isto até é uma pessoa de esquerda a dizer. Não, completamente. Mas a questão aqui é a Alemanha tem sempre mais poder exatamente pelo seu tamanho, fosse dentro ou fora da Europa. E por ter imposto as regras. E por ter conseguido impor as regras que eram boas para ela. impor algumas regras, como outros têm conseguido também impor regras. A França é muito grande e não tem ganho tanto. A Itália é muito grande e está pelo contrário. A Itália é dos países que mais sofreu com o euro. A França é um bom exemplo. Eu acho que a mudança com Macron em relação àquilo que ele tem conseguido dentro das dificuldades, porque está a sofrer dificuldades, e se não tivesse havido todo este movimento social dos coletes amarelos, eu acho que Macron se tinha imposto muito mais em relação à Alemanha. É a política fora de Bruxelas, tem povo. Claro, exatamente, e é importante. Eu acho que este é um dos casos de estudo mais interessantes na política europeia, vai ser analisar o que se está a passar em França em relação aos coletes amarelos. Porque as pessoas hoje querem participar de uma maneira diferente na política e os políticos ainda não perceberam isso. E, portanto, como é que os franceses vão lidar? Ajuda os políticos a terem ajudado a destruir o sindicalismo, vão pagar a fatura de terem ajudado a destruir o sindicalismo. O sindicalismo eu não acho que foi destruído pelos políticos, ele foi destruído também pelo mundo da tecnologia e o mundo digital, ou seja, também o mundo em que vivemos hoje contribui para as pessoas terem um acesso direto e quererem ter um acesso direto e unipessoal a todas as decisões. E, portanto, como é que nós vamos incluir as pessoas nessas decisões na co-desenho das próprias políticas? Essa é uma grande questão para o sindicalismo e também para os políticos. As instituições europeias voltaram a não demonstrar grande capacidade de reação na política na reação à crise dos refugiados. Isto não demonstra, na realidade, que está tudo na mesma em relação a 2008. Não estou a falar em relação aos mecanismos financeiros e económicos, mas há total incapacidade de gestão política. Daniel, a crise dos refugiados foi uma tragédia porque os países o quiseram. Ou seja, a Europa são os países. A Comissão Europeia diz e propõe um sistema de partilha. E os países recusam esse sistema de partilha. Basicamente, houve, aliás, a história mais extraordinária dos refugiados é quando... Eu estou a pensar em 2011 eu adorava ter recusado várias coisas, mas parece que não me deixaram, portanto eu não consigo perceber porque é que para uns casos se aceita que os países recusam e noutros casos, quando mete questões do déficit e do 0,1 que ultrapassa o déficit, a mão é pesadíssima. Quando trata questões que, vou dizer, para as pessoas se calhar não é, mas são até um bocadinho mais relevantes porque envolvem vidas. Raramente estou totalmente de acordo com esse ponto. A importância dos valores em relação à importância da economia deveria estar mais equilibrada na União Europeia. Porque é que ela não está? Aqui estamos a falar em decisões que requerem uma unanimidade e que, para mim, é dos maiores problemas que nós temos hoje. Eu não sou contra eu sou contra a unanimidade, porque acho que ela não funciona. Não funciona. Mais uma vez de Não. A diferença é que no método intergovernamental ganha um mínimo denominador comum, ou os países mais fortes, e no método comunitário que fosse mais equilibrado ganhava o interesse geral. E aquilo não conseguimos, é um excelente exemplo do interesse geral, que era a partilha, não ser conseguido fazer. Aliás, a coisa estranhíssima, quando o próprio Salvini, nós dizemos, nós vamos partilhar porque isto não pode ser só a Itália e a Grécia, e o Salvini diz que está contra. Ou seja, o populismo chega a esta loucura, que é a Itália, ou homem como o Salvini, estar contra próprio uma medida que o ajudaria. Porque ele não quer partilhar, ele quer nada. Exatamente. Nada não é partilha. Não, é extraordinário. Mas aí há uma culpa brutal dos países, não é uma questão, haverá também culpas da Comissão, de certeza absoluta. Mas quando falou disso, não é um pormenor, quando fala da questão dos valores e da política, uma das razões porque é impossível, por exemplo, mobilizar pessoas como eu no debate pró-europeu, é porque quando me vêm dizer quando me vêm falar de votar pela Europa é estar por valores contra o nacionalismo e contra a xenofobia, eu tenho vontade de rir. Porque isso é falso na prática. Ou seja, é falso na prática. Ou seja, é muito difícil, por exemplo, ter, não somos da mesma área política, mas ter uma esquerda empenhada na discussão do Brexit em nome de determinados valores, quando nós diariamente percebemos que esses valores, quando chega ao fim,
Não estão lá. O que está lá não, é a discussão sobre a lei laboral, sobre o aligeiramento da lei laboral, sobre o déficit, que tem que ser déficits quase nulos. Ou seja, é difícil uma pessoa de esquerda, e a Europa para integrar tem que ser, não pode ser um projeto ideológico, não pode, Hoje é um projeto ideológico onde a questão por exemplo, questões como Daniel, os direitos humanos têm uma... Quem votou contra o processo de incumprimento em relação a esses valores na Hungria foi, nesse caso, o Partido Comunista Português, por exemplo, na Europa. Portanto, esse foi em relação à Polónia, em relação à Hungria, etc. Já falei com o João. E leu e falou e escreveu e falou sobre esse ponto. E temos aqui vários exemplos em que a Europa tem ajudado a disseminar esses valores. Olhe, por exemplo, nos tratados comerciais, que também temos de certeza uma grande diferença em relação ao comércio livre. Mas um dos grandes valores daquilo que a minha colega fez em relação aos tratados comerciais foi conseguir ancorar, por exemplo, aquilo que são os acordos de Paris, nos tratados comerciais com o Canadá, com o Japão, com Singapura. Ou seja, a Europa a exportar os seus valores para outras partes do mundo. A mesma coisa com o princípio e o regulamento da proteção de dados. Algo que fomos criticados, fomos vilipendiados na altura, o que é que a Europa vai fazer com a proteção de dados. E hoje o que é que vemos? O mundo a dizer, não, espera aí, a Europa tinha razão, vamos seguir o que a Europa está a fazer. Portanto, nós podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, mas eu vejo meio cheio, porque em muito daquilo que eu fiz, conseguimos de certa forma exportar os nossos valores. Muitas vezes não, e o Daniel tem razão nas vezes em que não o conseguimos fazer, mas conseguimos melhor com o conjunto. Eu tenho um problema de não saber muito bem quais são os nossos valores. Quando nós falamos dos nossos valores, acho que cada um está a falar dos seus e a imaginar que a Europa tem os seus valores, e acho exatamente quando se olha, e é a minha próxima. Não, mas os nossos valores são a nossa identidade europeia. Repare, por exemplo, essa identidade europeia que eu acredito... que a extrema-direita não representa parte da identidade europeia é uma ideia bondosa, mas falsa. Não, mas a extrema-direita até representa, é o meu ponto de vista, representa mais... se olharmos para o século XX, os valores da extrema-direita provavelmente tiveram tão presentes em toda a história da Europa como os valores... Sim, ou seja, a ideia de que a Europa não representa interesses imperiais, que não representa racismo, que não representa xenofobia, a história da Europa desmente-o permanentemente. Não, mas a história da Europa desmente, com as guerras, com a guerra dos 100 anos, 30 anos, etc. Tudo isso é desmentido. Mas a União Europeia é o maior projeto até agora que vem realmente conseguir que isso não seja assim. Daniel, reconheça isso, não é? Eu acho que até o euro deixou de ser. Não, eu acho que o euro destruiu um legado político Não estou de acordo, Daniel. Porque... Como é que destruiu? Hoje o euro é a segunda moeda mais importante da reserva do mundo. Aquilo que nós conseguimos fazer, as empresas portuguesas, como é que as empresas portuguesas conseguiam exportar para a Alemanha se tivéssemos risco cambial e risco país? Risco cambial e risco país. Desde o euro, Portugal é um dos países que menos cresce no mundo. Sem dúvida, mas nós não conseguimos, porque nós estamos ao nível da Síria e de países em guerra, do ponto de vista de crescimento económico. Não falhámos. Daniel, nós falhámos a primeira fase, que foi entrarmos com uma moeda que era muito fraca no euro, cuja média e cuja taxa de câmbio era forte, e portanto tivemos realmente, nesses primeiros 10 anos, não conseguimos e tivemos uma moeda que era um absurdo para a nossa economia. Um absurdo. Mas que acabaríamos sempre por ter que entrar. Podíamos não entrar naquele momento, entraríamos no outro. As sondagens indicam que a extrema-direita poderá chegar aos 30% de deputados. Não é também um cartão vermelho ao vosso trabalho? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. É um cartão vermelho a tudo aquilo que eu acredito, não é? É assustador ver hoje o mapa dos partidos de extrema-direita e também de extrema-esquerda, mas dois extremos diferentes, na Europa, não é? Quando a pessoa olha e vê em mais de 11 países hoje partidos de extrema-direita acima dos 10%, realmente eu sinto que falhámos, de certa forma, estamos a falhar. Não tenho dúvidas que lamento. A minha pergunta é se vocês não têm, qual é a vossa responsabilidade nisto? A nossa responsabilidade... Não chega a lamentar os partidos de extrema-direita, historicamente, e, como deve imaginar, apesar de eu não ser de extrema-esquerda, não ponho a extrema-direita e a extrema-esquerda... Hoje não estão ao mesmo nível, podem ter estado, hoje não têm propostas semelhantes, uns não propõem reduzir a democracia, as liberdades cívicas, etc. Outros sim.
mas não é o nosso debate. Mas podíamos ter esse debate, mas não é o nosso debate, pelo menos a extrema-esquerda que hoje existe, não é? Não estou a falar da extrema-esquerda que já existiu, que tinha atividades violentas, terrorismo, não é dessa que estou a falar. Esperemos que esta não a tenha. Nem tenho nenhum sinal, nem tenho nenhum sinais de... Não há sinais. A minha pergunta é, isso acontece, nós olhamos para a história, aconteceu sempre em momentos específicos da história. E aprendemos qualquer coisa com isso. E a minha pergunta é se a União Europeia, se as instituições europeias que são dirigidas por pessoas não se apercebem que há um processo de alienação democrática que está a entregar as pessoas à extrema-direita. Temos culpa política e eu acho que isso foi desde o primeiro, quando o Juncker entra, foi um dos primeiros temas que discutimos, que foi realmente o ponto sobre a globalização. Eu acho que a globalização tem afetado as classes médias na Europa e nos Estados Unidos de uma maneira desproporcionada e hoje vemos que essas classes médias se sentem totalmente abandonadas porque foram elas que sofreram com a crise e os pobres ficaram mais pobres e, portanto, a globalização tem um efeito terrível. O que é que eu acho que foi aí, talvez nestes 5 anos, daquelas medidas mais concretas que foram tomadas. Medidas, por exemplo, em relação ao que eu lutei durante estes 5 anos em relação à reciprocidade com os países fora da Europa. Eu acho que temos um problema gravíssimo. Nós temos um mercado com regras muito bonitas, muito boas, mas depois nós cumprimos essas regras, mas os outros não cumprem. E, portanto, quando nós temos, por exemplo, um mercado de compras públicas europeus que representa 2 trilhões de euros por ano e nós abrimos esse mercado a países que não respeitam as nossas regras ambientais, que não respeitam as nossas regras laborais e deixamos que eles participem nesse mercado. Aceitamos e promovemos o dumping social e o dumping ambiental. Isso é grave e, portanto, isso foram medidas que se foram tomando durante estes 5 anos que vão ter o seu efeito, não é? Esse efeito através daquilo que estamos agora a propor em relação à filtragem do investimento estrangeiro de fora da Europa para a Europa. Será que respeitam ou não respeitam as regras? Os acordos comerciais, tudo isso foi mudando. Agora não temos... Vemos o acordo comercial com os Estados, não pode mudar de um dia para o outro. Do acordo do TIP, do que vemos do TIP, não há uma grande preocupação com isso, porque o TIP permite dumping social e não são só os países do terceiro mundo que fazem dumping social e dumping ambiental. Se está a referir ao TTIP, portanto, o TTIP, não é? Sim. O TTIP, neste momento, não está, não é? Não existe. Aquilo que a Comissária do Comércio fez foi o Canadá, Singapura, Japão. Hoje, só para lhe ter uma ideia, nós temos 70 tratados comerciais. Qual é a sua posição sobre o TTIP, sobre o que está em cima da mesa? Sobre o que está em cima da mesa? Que é pouco, não é? O que está em cima da mesa não é o que está em cima da mesa agora, já estava antes de eu chegar à Comissão. Sim. Eu acho que deveria ter feito exatamente como no acordo com o Canadá, com Singapura e o Japão, de ter ancorado mais as nossas regras. E se tivéssemos continuado a negociação, que a administração Trump não aceita, acho que isso teria mudado, cá está. Teria mudado em relação ao passado e ao presente. Teria mudado e muito, sobretudo em relação às regras ambientais, isso mudou completamente. Em relação às regras laborais, mais difícil, mas eu acho que também mudou. E mudou na direita e na esquerda, ou seja, não é um fenómeno. Eu acho que é um fenómeno, de certa forma, que mudou na visão, tanto como a direita e a esquerda estão a olhar hoje para os tratados comerciais. Portanto, isso mudou. O Brexit é o grande legado deste mandato. É o grande legado deste mandato. Isto acho que é indiscutível. É a coisa mais importante que aconteceu na Europa. Só não chamaria legado, mas sim, é o legado. Não é só o que nós queremos, não é? Não, o legado não é só nós queremos. Toda a gente se concentra nos erros de David Cameron, de Theresa May, de Jeremy Corbyn, mas ninguém fala das responsabilidades europeias. Não tem nenhuma. Teremos certamente responsabilidades, mas se tivermos algo que foi extraordinário. Não, os britânicos, a narrativa que se instalou os britânicos enlouqueceram. Eu sou pouco lá desse tipo de análise. O que eu acho que foi extraordinário aqui foi ver que a Europa não é só uma aliança de valores, mas é uma aliança de interesses. E vimos como de um dia para o outro países cujos valores, ou não partilhamos os mesmos valores políticos, sobretudo nos governos, se uniram imediatamente à volta de uma decisão daquilo que nós queríamos, que os 27 queriam. E eu digo uma coisa, eu fico espantado com isso, fico espantado com a nossa capacidade de negociação do lado dos 27, sempre unidos naquilo que queríamos. O acordo de saída era um acordo que era totalmente
unânime entre todos os países e, portanto, os ingleses o Reino Unido teve uma grande dificuldade na negociação porque não estavam preparados da mesma maneira que nós estávamos preparados. E eu acho que isso mostrou a nossa capacidade como Europa de estarmos unidos. Portanto, é interessante. Tem que lidar com uma coisa que os europeus, que as instituições europeias não têm, que é os eleitores, que são sempre um grande aborrecimento, e a pressão eleitoral e a pressão dos eleitores britânicos. Mas tem alguma dúvida? Primeiro, duas coisas. Eu vivi no Reino Unido, em Londres, durante alguns anos da minha vida. Que não é bem o Reino Unido, como vimos o resultado do mas olha, mas era interessante. Eu lembro-me há 20 anos atrás, eu não tinha um amigo inglês que gostasse da União Europeia, ou que soubesse o que era a União Europeia. Portanto, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de há muito tempo. Com o fenómeno do Brexit, é interessante que nós começámos a ver, nos outros países europeus, em relação à Holanda, onde eu vou muito, uma viragem naquilo que as pessoas começaram a falar e a dizer, não, espera aí, afinal, será que é bom estar fora ou será que é bom estar dentro? Eu sinto que, como é que nós vamos fazer? Há uma certa esperança que isto sirva de vacina, não é? Eu acho que, não sei se é vacina, mas é um wake-up call, ou seja, as pessoas acordaram um bocadinho para o facto do que isso significa, está tudo a partir não é? do princípio que o Brexit vai correr mal ao Reino Unido, e eu não tenho dúvidas que inicialmente vai correr mal, mas eu acho que é um grande equívoco sobre o peso económico que o Reino Unido vai correr mal, independentemente da Europa, e tem. Daniel, vai correr mal a todos, isto só pode correr mal a todos, isto é mal para todos, mas tem um efeito que é as pessoas estarem, quando dizem assim, mas espera aí, que engraçado, então agora se eu estiver no meu país eu saio da União Europeia, mas depois eu quero exportar os meus produtos para a União Europeia, então eu tenho que respeitar as regras da União Europeia. Mas isso é um bocado estúpido, porque se eu estou fora, eu nem sequer consigo fazer essas regras. Nós importamos produtos de todo o mundo para a Europa fora, que eles não têm que respeitar as regras europeias. Têm que respeitar totalmente. Se comprar um brinquedo para os seus filhos, têm que respeitar as regras. Têm que respeitar as regras de higiene e segurança, que são importantíssimas. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo. Quando vamos a países, muitas vezes na Ásia, em que os embaixadores da União Europeia dizem às pessoas aqui têm intoxicações alimentares, levantamos de manhã, vamos ver onde é que vamos comprar. Não são questões europeias. Não são essas questões que se põem ao Reino Unido, como sabe, não é? Mas há uma questão que se põe, não é? Que é, o Reino Unido pode decidir, no fundo, ter leis laborais diferentes, leis ambientais diferentes para ter produtos mais baratos e inundar o mercado europeu, e isso nós não podemos admitir. Qual é que é a saída para o imbróglio criado? A solução é que é preciso encontrar na fronteira irlandesa. Tem que haver um acordo, quer dizer, isto não pode... Não, eu acho que é uma situação. Onde é que acha que está a chave? Não estou a pedir para resolver o Brexit aqui na nossa conversa, mas onde é que acha que está a chave, sem atirar imediatamente para os britânicos? Claro. Onde é que acha que podem ser dados passos para resolver isto? A única Porque esta situação é a pior de todas, não é? Esta é a situação pior de todas, e só pode ser resolvida com algo que nós, europeus, estávamos convencidos que já estava a acontecer há 3 anos, mas que só agora é que está a acontecer, que é a senhora May falar com o Sr. Corbyn de uma maneira sincera e franca como é que vão resolver o problema e como é que vão deixar passar um acordo em que têm que conseguir ter a capacidade de votar. Mas acha que é na fronteira com a Irlanda divórcio. Que a coisa se resolve? Ou... A fronteira com a Irlanda eu acho que é um caso, esse é um caso que, tão difícil. Tão se continua a tirar só para os ingleses, mas isso não é bem assim. Ou seja, a questão da Irlanda é um assunto dos ingleses e da Europa, porque a República da Irlanda faz parte da União Europeia. Não é? A decisão que foi tomada dos dois lados é que ninguém quer ter uma fronteira verdadeira física entre os dois países. Isso está tudo de acordo. Estamos todos de acordo. O problema é que essa fronteira é a fronteira para a Europa, claro. Não é? E, portanto, como é que... E foram propostas muitas soluções na altura pelo meu colega Barnier, soluções digitais de controle dos produtos de uma maneira diferente, que não fosse uma fronteira física, e isso não foi aceito pela senhora May. A solução do chamado backstop é uma solução que vem da senhora May. Sim. O que é interessante. E, portanto, ninguém aceita. E agora, eu acho que o que é extraordinário ver na democracia... Não acha que os ultimatos, os ultimatos que eu tenho visto da Europa, não acha que não facilitam uma boa saída? Ou seja, se calhar o Reino Unido, independentemente agora das responsabilidades políticas de cada um, precisa de respirar para fazer isto bem feito. E que esta pressão... Eu não estou a ver quais são os ultimatos, porque nós demos tudo, nós tivemos braços abertos. Mais uma extensão, mais outra extensão, mais isto, mais aquilo. Já demos até 31 de outubro. Mas não pensa que o Reino Unido precisa provavelmente de 1 ano, 2 anos para resolver isto? Talvez precise.
talvez precise, mas há aqui uma coisa, esta comissão acaba a 31 de outubro. Sim. E era importante para o Presidente Juncker dizer, tem uma extensão até ao fim da nossa comissão, resolvam isto até esta comissão para nós não deixarmos isto para os próximos. Agora, se me perguntar assim, Carlos, acha que isto vai mesmo estar acabado em 31 de outubro? Não sei. E aí o que é que acontece? Também não sei. Mas uma coisa é verdade, até agora nós fomos sempre dando aquilo que eles precisavam. Uma das coisas e eu acho que a Europa vai continuar a dar... Uma das coisas que não ajuda, mesmo na situação política do Reino Unido, para que as coisas se clarifiquem, é, provavelmente, se o tempo for mais distendido, sem a pressão sem uma pressão política que ajuda ao populismo e à demagogia, é provável que se encontre uma solução. Esperemos. Mas eu nunca pensei que dois líderes destes dois partidos levassem 3 anos sem nunca falar um com o outro e só agora é que estão a falar, não é? Portanto, isso foi também inesperado, não é? Eu não tinha consciência pessoal disso e eu acho que é uma situação democraticamente tão difícil. Portanto, eu acho que vamos continuar a ajudar e veremos o que acontece. A ida de Durão Barroso para a Goldman Sachs, onde o próprio Carlos Moedas trabalhou, não foi mais um prego na credibilidade das instituições europeias? Olha, eu, na altura... Eu não estou a comparar porque o Carlos Moedas trabalhou antes, não é? Eu trabalhei antes, era muito novo mas isso não tem qualquer ideia na altura, era um bom aluno, tinha boas notas, era um banco com muita credibilidade. Minha pergunta é sobre o Durão Barroso. Sobre o Durão Barroso. Eu nessa altura disse que não o teria feito, obviamente que não o teria feito e que não o faria, mas ele cumpriu todas as regras que eram impostas. Agora depois politicamente, moralmente, ir para o banco, se ele o fez, e eu disse que não o faria. Não estamos a falar de um banco qualquer, não é? Estamos a falar de um banco que teve muita importância em toda a crise financeira que Durão Barroso supostamente geriu enquanto era Presidente da Comissão Europeia. Daniel, e a minha pergunta é, tendo em conta que as pessoas sofreram durante aqueles anos, se isto não é um prego profundo, mais na credibilidade de instituições que dizem às pessoas que elas têm que fazer determinados sacrifícios. Incluindo Durão Barroso como Presidente da Comissão. 2 pontos. Nós também não podemos pedir às pessoas, ou aos políticos, que saiam de um lugar político e que não possam fazer mais nada na vida, não é? Depois há escolhas que podem ser feitas. Nunca foi gestor bancário na vida, portanto... Mas repare, ele segue uma vida no privado, tem direito a isso, Toda a gente tem direito a tudo, até a criar... As pessoas têm direito a sair da Comissão Europeia e achar que podem pôr um prego na credibilidade as pessoas são livres de fazer o que quiserem. A minha pergunta é se acha, e vou repeti-la, se acha que a ida de Durão Barroso para a Comissão Europeia foi mais um prego na credibilidade das instituições europeias. Não foi um prego na credibilidade, mas teve os seus efeitos e esses efeitos foram visíveis. E eu na altura disse que não o teria feito. Portanto, isso é o meu ponto sobre isso. Não? O prego sobre a credibilidade, eu acho que é um prego sobre a credibilidade, muitas coisas que se passaram durante muitos anos em todos os sistemas e em todos os políticos e nos políticos nacionais. Há muitos pregos que têm sido feitos, desde a corrupção constante que se viveu em Portugal na classe política. Não salto para os outros para fugir deste. Não salto porque eu não saltei. Eu disse isso na altura e no meu partido até fui criticado por dizê-lo, de dizer que eu não o faria. Portanto, falemos do seu pelouro. Apesar de estar na proposta original da Comissão, a informação científica foi retirada do famoso artigo 11, agora artigo 15. Isto leva a uma pergunta sobre a aposta na ciência aberta. O que pensa de um sistema de divulgação do conhecimento científico em que cientistas pagam para publicar e as revistas fazem fortunas sem um cêntimo de investimento? Os Estados financiam investigação científica que não ficam disponíveis para centros com menos recursos, como, por exemplo, os portugueses, por causa de um negócio de intermediários. Felizmente, como lhe disse, no artigo 11, o artigo 15 deixou de estar, o que seria um escândalo que estivesse a investigação científica, mas a minha pergunta é, o que é que a Comissão Europeia pretende fazer para retirar de revistas que não fazem um cêntimo de investimento e que cobram basicamente a toda a gente pelo que fazem, para que realmente a ciência esteja disponível, e isto é especialmente importante para países como Portugal, em que os centros de investigação não têm dinheiro para aceder a toda a investigação. Como sabe, há um site, site de uma russa, da Alexandra Elbakian, que é basicamente tratada como criminosa, quando na realidade a única coisa que faz é disponibilizar a todos os cientistas a informação que precisam para trabalhar. Claro.
Eu fiz muito sobre isso e foi das minhas maiores bandeiras, porque aquilo que eu na altura dei como visão sobre a ciência e a inovação era a abertura à ciência, a abertura à inovação e a abertura ao mundo. E consegui durante estes 5 anos uma grande vitória, foi pôr todos os ministros da ciência à volta da mesa a dizer que até 2020 tínhamos que passar para aquilo que nós chamamos o Open Access, que é exatamente o que está a dizer, que é passar de um paradigma em que se paga para ler para um paradigma em que é gratuito ler. E isso mas já agora também não se paga para escrever, como nós sabemos, não é? Não, mas vamos lá ver, estas revistas têm um negócio que é errado, que é um negócio em que a matéria-prima era de graça e eles ganham no fundo com isso sem pagar a matéria-prima. E até quem faz o escrutínio das publicações não recebe, portanto é um negócio. Claro, é um negócio. Eu adorava ter um negócio assim fantástico, não é? Onde não paga ninguém, toda a gente me paga a mim. E portanto aquilo que eu fiz foi no programa de ciência europeu, porque eu não posso ir aos programas de cada país e decidir o que é que se faz. No programa de ciência europeu, quem receber dinheiro nosso tem que publicar em sistema aberto. E, portanto, a partir daí, as pessoas sabem que o exemplo é dado. Não pode haver regras europeias. Há regras europeias para o tamanho das maçãs. Pode haver regras europeias que digam basicamente que as instituições de ciência europeia publicam tudo. Não podemos defini-las para o nosso programa de ciência, mas eu não tenho a capacidade de defini-las para os programas nacionais. Aquilo que fiz foi o acordo político à volta da mesa de todos os ministros da ciência de todos os países da Europa dizerem que iam caminhar para isso. O que é que isto implica? Implica uma negociação muito forte com estas grandes empresas de publicação. Porque o que é que as empresas hoje fazem? Vão a um país, fazem um negócio. Depois vão ao outro e negociam uma coisa diferente. E, portanto, no fundo há aqui uma falta de articulação. Não acha que estas empresas são absolutamente dispensáveis? Eu consigo compreender empresas não, porque elas são, pronto, nós aí temos boas empresas europeias e, portanto, muitas delas dos líderes, não vou aqui dizer os nomes, mas são líderes europeus nesta área, e eles também acrescentam valor aos próprios cientistas. Nos dados, na formatação dos próprios documentos, naquilo que é, eu diria, o trabalho que não é o trabalho de um cientista. Um cientista não deve estar a passar tempo nisso. E, portanto, isso tem um valor. Agora, quanto é que custa ou quanto é que se devia pagar por isso é outra coisa. E o cientista, aquilo que nós dizemos é que as pessoas que não acompanham a ciência podem não ter percebido. Estamos a falar de um negócio milionário. Sim, completamente muito importante de justificar pelo serviço que é prestado. Agora, eu não vou lutar contra esse negócio. Aquilo que eu digo é, vocês têm que dar em sistema aberto, mesmo sem ser formatado, as pessoas têm que ter acesso. Ou seja, se alguém quer ter acesso, mas não pode transferir para os cientistas essa despesa que corre esse risco, que é começarem a pagar para publicar. Até porque, sabe que isso já existe hoje também. Acontece, mas não acontece nas bolsas em geral, porque quem acaba por pagar esse custo ou é a instituição europeia, ou é o governo, no fundo é o contribuinte. É o contribuinte. E temos que mudar realmente esse paradigma, e foi das minhas grandes lutas que acho que consegui, pelo menos, ter algum avanço. O novo programa de financiamento de ciência, o Horizon Europe, tem um orçamento de 100, corrija-me se estou errado, 100 mil milhões de euros, é o maior de sempre, mas um estudo do Parlamento Europeu demonstrou que são os países que mais investem em investigação e desenvolvimento que mais beneficiam dos programas de investigação europeus. Não estamos a aumentar ainda mais as assimetrias. O eurodeputado Christian Heller, do PPS, sugeriu que o Horizon Europe devia relacionar-se com os fundos estruturais, exatamente para ter uma lógica semelhante, em que são os países que mais precisam deste apoio que o têm. Na lógica que hoje existe é o oposto, ou seja, são os países que menos precisam que mais apoio vão receber. Sim, é verdade que os países, aqueles que têm no fundo a maior capacidade científica, que têm as melhores universidades, são aqueles que recebem mais, é um facto, porque a escolha aqui foi dizer: temos os fundos estruturais que fazem a coesão e a convergência. Esses fundos estruturais têm dinheiro para a inovação e para a ciência, para essa convergência, e depois tínhamos os fundos da ciência, que eram fundos da excelência, ou seja, os melhores é aqueles que alcançavam essa bolsa. Damos com uma mão e depois tiramos com a outra. Não damos nada. Não damos nada. Damos aos melhores. O que é que nós fizemos? Eu, nesta proposta, para dar aos melhores não preciso da Europa. uma duplicação daquele que é o budget que nós tínhamos, do orçamento que tínhamos exatamente para programas de ajuda aos países
que estão naquilo que nós chamamos essa escada da excelência. Há aqueles que estão mais abaixo, entre eles Portugal, que também fazia parte desse grupo, mais todos os países de leste, os 13 países de leste, e portanto, da Europa Central. E portanto, multiplicámos por 2 esse orçamento, aumentámos a capacidade para quase 3 mil milhões, e depois, com essa ajuda e fazendo essa sinergia ou essa junção com os fundos estruturais, em que eu, pela primeira vez, com a minha colega Corina Cretson, que é a responsável pelos fundos estruturais, conseguimos um sistema em que vamos ter uma automaticidade, ou seja, quando o Daniel vem com um projeto para mim e eu não tenho capacidade de o financiar porque já não tenho dinheiro dentro do meu orçamento, ele pode ser automaticamente financiado pelos fundos estruturais. Isto foi de uma dificuldade extrema, porque os fundos estruturais não queriam fazer isso, porque queriam o seu pequeno poder e porque os próprios países dizem não, então depois vem-me cá buscar dinheiro. E nós o que dizíamos é, nós temos um filtro de qualidade. Há projetos, às vezes, de países que estão um bocadinho abaixo, mas que são muito bons e que podem ser financiados. E então temos a proposta desta automaticidade não acha que em vários programas. Mas este modelo é um modelo que vai aumentar as assimetrias ainda mais um pouco? Não, o modelo das sinergias, não, isso é o contrário. Não, estou a dizer... O outro modelo é também um modelo importante para a Europa, porque, repara, falou há bocado da Croácia. Eu dei uma bolsa... Falei da Croácia? Uma bolsa, podia ter falado de outro país qualquer. Foi. Mas pronto, tenho para lhe dizer que conheço mais croatas. Lembrei-me da presidente da Croácia, não sei e dei uma bolsa de 3 milhões de euros a uma cientista croata. E lembro-me dos olhos dela dizer, ouça, a felicidade que eu tenho de poder voltar para a Croácia, porque ela com essa bolsa pôde voltar para a Croácia e montar o laboratório dela, mas sobretudo aquilo que significa para mim que o senhor, a Europa, não me está a dar esta bolsa porque eu sou croata, está-me a dar esta bolsa porque eu sou a melhor. Não é? E eu acho que esse sentimento é um sentimento muito importante para os cientistas. Mas sabe que esse é muito importante. Mas sabe que esse sentimento meritocrático tem um problema, é que ignora que os cientistas trabalham em determinadas condições nos países. Portanto, o melhor, o mais extraordinário cientista português, provavelmente até é melhor do que alguns cientistas que terão mais facilidade de acesso, não trabalham no melhor centro de investigação, não têm as melhores condições. Portanto, eu acho que mas temos muitos meritocrático essa não, Daniel, essa não funciona, porque nós temos cientistas hoje portugueses que têm bolsas que estão em Portugal graças à Europa, porque estas bolsas do Conselho Europeu da Investigação são bolsas que foram dadas neste momento a mais de 50 cientistas portugueses que estão exatamente em Portugal, a criar emprego em Portugal e que são dos melhores do mundo. Podiam estar aqui ou noutro lugar do mundo. Falemos da Maria Mota, da Elvira Fortunato e de tantos outros que em Portugal, outros nas ciências sociais, Boaventura Sousa Santos na Universidade de Coimbra, um dos grandes bolseiros do nosso Conselho Europeu de Investigação. Está-me a pescar o olho, não é? Não estou. Eu sei que gosta. É simpático. Mas repare, são pessoas que estão em Portugal e que podiam estar qualquer ponto do mundo e nós conseguimos que eles estejam em Portugal. Que avaliação faz do trabalho do Ministro Manuel Leitor e da incapacidade que parece absoluta em ultrapassar níveis de precariedade que nos fazem perder excelentes investigadores e que não são iguais, ao contrário do que se tenta vender aqui ao que existe no resto da Europa. Acho que há muitos cientistas que fogem de Portugal, não é por causa nem do dinheiro, nem sequer por causa das condições, é pura e simplesmente por total ausência de qualquer perspectiva de carreira em Portugal. Bom, olha, o Ministro Manuel Leitor para mim foi um grande aliado nas minhas reuniões com os outros ministros. Foi um homem que me ajudou muito neste caminho, por exemplo, da ciência aberta, em que ele aplicou imediatamente em Portugal tudo aquilo que nós aconselharmos em termos de ciência aberta. Ele está a aplicá-lo a Portugal. Que me ajudou muito em tudo o que foi o novo projeto que nós temos em relação à inovação, mudar o financiamento, à maneira como financiamos não só a ciência, mas também a inovação, e portanto é um homem que é ouvido pelos seus pares nas reuniões. Portanto, como sabe, são 28 e portanto há uns que são mais ouvidos do que outros, como em todos os grupos, não é? E o Ministro Manuel Leitor é daquelas pessoas que é ouvida e portanto só tenho o melhor a dizer sobre isso. Sobre a precariedade, esse é um ponto em que a Europa não somos nós que podemos resolver esse ponto. E a resistência dos reitores portugueses a não se comportarem como se fossem industriais do Val do Ave de 1980 e aceitarem com normalidade que há limites mínimos de precariedade em qualquer instituição.
Esse é um problema que nós hoje temos não só em Portugal, mas noutros países, e em que a Europa, aquilo que pode dar é influenciar, mas nós não podemos decidir essas políticas. Mas qual é a sua opinião? A minha opinião é que os países deviam investir mais em educação e ciência. E se investissem mais em educação e ciência, esses problemas eram menores e havia menos precariedade. Pronto, já percebi que não quero criticar o ministro Manuel Leitor. Gostava que António Costa o reconduzisse no cargo? Olha, é uma pergunta que tenho que fazer a António Costa. Não, e eu não nestas vou perguntar coisas, a António Costa se ele acha que o Carlos Moedas gostava de ser reconduzido, não é? Não, eu acho há para quem reconduzir e há para quem quer ser reconduzido. Eu pergunto se gostava de ser reconduzido. Isso não posso perguntar a António Costa. Não, eu acho que fiz o meu papel, que o papel foi bem feito. E que agora chegou a hora, de certa forma, também de voltar, e portanto estou contente das duas formas, ou seja, não tenho qualquer necessidade de ficar mais, voltar também fico contente, e portanto isso é uma coisa que eu acho que o Primeiro-Ministro tem que estar muito à vontade para tomar a decisão. São decisões tão difíceis para um Primeiro-Ministro, em que qualquer coisa que se diga está-se a condicionar a pessoa, e portanto a pessoa toma a decisão que deve, a decisão que tomar, para mim será sempre boa, ou seja, a minha decisão e a minha vida. Mas não acha que seria normal um governo escolher um comissário socialista? Isto não é um cargo técnico, é um cargo político. Sim, sem dúvida. E não seria normal o Primeiro-Ministro escolher alguém que pense como ele? Eu imagino que o Carlos Moedas não pensa como António Costa. Também pode dizer aqui que pensa como António Costa. E aí a minha outra pergunta que tinha para o fim vai embora. O seu ponto sobre se faz sentido e um Primeiro-Ministro escolher alguém do seu partido, obviamente. Não, eu não disse do seu partido. Do seu partido dele. Seja, não tem que ser do Partido Socialista. Sim, com quem ele tenha proximidade política sobre o que é que deve ser a Europa. E daí a minha posição de dizer que a minha posição em relação àquilo que foi o trabalho que fizemos em conjunto em prol de Portugal foi feito. E, portanto, aquilo que acontecer, a decisão que ele tomar... Mas as divergências políticas têm algum peso nas suas decisões, ou não? Ou é completamente apolítico no que faz na Comissão Europeia? Não é político? Não, porque na política europeia sem dúvida, há uma grande convergência entre o PS e o PSD. Ou seja, em temas europeus... Sim, o PS não tem opinião e o PSD tem algumas, sim. Há uma grande convergência. Mas há uma convergência grande naquilo que é a defesa dos interesses do país. E eu acho que isso é bom. Nós somos um país em que os partidos do centro têm uma visão em relação à Europa que não é muito distante e, portanto, isso nunca nos afastou. Qual é o balanço que faz da liderança de Rui Rio? Agora estou a fazer a pergunta como militante do PSD e não como comissário, evidentemente. Qual é o balanço que faz da liderança de Rui Rio? É uma luta difícil. Acho que o Rui Rio é um homem com muita credibilidade e tem lutado e tem um histórico daquilo que fez que é muito importante. É difícil, muito difícil estar na oposição e, portanto, ele luta como pode e como consegue e, portanto, tem feito um bom papel nesse aspecto. Os seus ex-colegas de governo o têm deixado liderar? Não acha que tem havido uma certa sabotagem por parte de alguns setores que estiveram próximos de si, porque estiveram no governo? Isso acontece sempre que o PSD está na oposição. Se a resposta é sim. É que não, acha que porquê? Porque, obviamente, aliás, houve um candidato que se lançou, o Luís Montenegro, portanto, isso é factual e, portanto, toda a gente sabe. Aquilo que acontece no PSD e que eu critico é que quando o PSD está na oposição, há uma série de fações e de ruído que não devia existir. Quando há um líder... Deviam deixar chegar a eleições. E eu disse sempre isso. Um líder é o líder do partido e nós devemos ajudá-lo e apoiá-lo em tudo aquilo que podemos, que é aquilo que eu tenho feito e que continuarei a fazer, porque acho que não se deve, e eu sou muito institucional, acho que devemos respeitar os partidos, respeitar os seus líderes. Quando esse líder ou funciona ou não funciona, ou fica ou sai, isso depois é outra questão, mas não é uma questão de agora. E, portanto, o Rui Rio tem todo o meu apoio. Sem querer pôr agora... sem querer pôr a questão no agora... os líderes são transitórios, todos os líderes são transitórios. Por excelentes, péssimos que sejam, todos são transitórios. E a minha pergunta é, se imagina a liderar o PSD num outro período, num outro momento? Eu? Sim. Não tenho. Aliás, eu acho que esse tipo de imaginação e de especulação para o futuro na minha vida nunca serviram de pensar o que é que vou ser, porque fui sempre uma coisa diferente. Nunca tive por isso é que eu não lhe pergunto se vai ser líder do PSD, pergunto se imagina líder do PSD. Não me imagino, obviamente, neste momento. Não está nos seus projetos liderar o PSD? Nestes meus projetos, não está nos meus projetos liderar. Tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso. Não está nos meus projetos. Os meus projetos é acabar o trabalho que estou a fazer.
Obviamente dentro de 10 anos, sei lá o que é que eu vou fazer dentro de 10 anos. O Daniel sabe se vai estar a liderar algum partido dentro de 10 anos, não sabe também, não é? Não vou estar a liderar algum partido, posso-lhe dar a certeza absoluta que não vou. Não sei, esta política está a mudar. A política está a mudar. Por mais que ela mude, não mudo eu nessa matéria. Não, mas não tenho qualquer ambição. A minha ambição é fazer sempre onde estou, fazer as coisas bem. E portanto essa é a ambição que eu tenho. Não sou, nem nunca tive uma vida partidária, portanto eu não tenho, repara, há pessoas que tiveram essas ambições partidárias ou políticas de ser Primeiro-Ministro desde muito jovens. Eu não tive isso e, portanto, não é um caminho que até tenha sido natural para mim, ou seja, eu entrei na política com 40 anos, portanto eu não sou alguém que está na política. Temos pelo menos 2 líderes partidários, são por acaso curiosamente 2 líderes partidárias que entraram na vida política por volta dessa idade e são líderes de partidos, que é a Catarina Martins e a Associação Cristas, são as 2 líderes de um partido sem ter tido atividade partidária quase até aos 40 anos. Neste momento não me vejo, não sei se dentro de 5, 10 anos me poderia ver nesse aspecto, não sei o que é que a vida me trará e também não estou muito preocupado com isso. Mas se voltar para... sair da Comissão Europeia, vai voltar para Portugal, sim, já sei, vai fazer o que toda a gente quando sai desses cargos diz, vai fazer outras coisas da sua vida profissional, mas vai ter atividade política partidária, imagino, não vai abandonar o PSD. Não, vou sempre ajudar o PSD. Agora, o que é que... Não sei, olha, a verdade, estou a dizer isto com toda a sinceridade. Não sei o que é que vou fazer a seguir. Terei sempre algum papel... A sua vida parece mais precária que a de um investigador. É verdade, é terrível. Mas terei sempre lá para ajudar o partido. Agora, ajudar o partido como militante, ajudar o partido quando o presidente do partido precisar de mim, quando eu vir que o partido precisa de ajuda em termos mais económicos, em termos da ciência, em termos da tecnologia, estou sempre lá para ajudar. Mas não vai dizer, nunca serei líder do PSD, isso não? Não, isso não vou dizer, obviamente, porque não sei o que é que a vida me trará, não sei se vou estar vivo daqui a 3 ou 4 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, não sei. Gostava de continuar a fazer aquilo que gosto. Daqui a 3 ou 4 anos. Também espero. Mas podemos pode estar o Daniel na política e eu não estar na política. Se calhar estou eu a fazer um podcast e depois convido o Daniel. Provavelmente os podcasts ficariam a ganhar, seguramente a política não ficaria, portanto espero que isso não aconteça. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.